maior erro da sua obra pode acontecer antes mesmo de você contratar o seu arquiteto. O pior é que muita gente só descobre isso depois que já comprou o terreno. Quando percebe, o lote que parecia perfeito começa a limitar o projeto, aumentar o custo e transformar o início de um sonho em um grande problema. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 armadilhas ocultas na compra de um terreno. São detalhes que muita gente ignora na hora da primeira visita, mas que podem gerar contenções muito caras, fundações complexas, problemas com drenagem, desconforto dentro da casa e até um prejuízo na revenda. Eu trabalho com projeto e execução de obras há muitos anos e já construí casas excelentes em terrenos muito complicados. Já tive obra em que o lençol freático estava a menos de 1 metro da superfície. Quando chovia, o terreno virava um brejo, a execução tinha que parar e a fundação e a impermeabilização precisaram de processos muito complexos. E esse é só um dos problemas que um terreno pode esconder. Vamos começar pela primeira armadilha. É comprar um terreno inclinado sem conhecer o custo real. Porque o terreno inclinado, ele costuma seduzir muito. Muitas vezes ele tem uma vista muito bonita, dá uma sensação de exclusividade. E na maioria das vezes, ele tem um preço menor do que um terreno plano na mesma localização. Aquele marinheiro de primeira viagem, ele fica muito animado. O problema é que o terreno inclinado, ele não pode ser avaliado só pelo preço de compra. Você precisa analisar corte, aterro, contenções, drenagem, acesso de veículos, o nível da garagem e o próprio sistema estrutural da casa. Uma contenção mal prevista, ela pode drenar uma parcela muito alta do seu orçamento, mesmo antes de levantar a primeira parede. E tem um outro ponto, nem sempre você consegue distribuir a sua casa da maneira que você imaginou dentro desse terreno. Às vezes o cliente compra esse terreno inclinado imaginando uma casa térrea, plana, e depois ele descobre que para aproveitar bem esse terreno, ele vai precisar fazer um sobrado, ou executar uma casa em níveis, ou uma garagem subterrânea. O terreno inclinado ele pode gerar uma arquitetura incrível, mas ele precisa ser comprado com projeto e custo em mente, porque uma vista bonita não paga o muro de arrimo. A segunda armadilha é ignorar as restrições urbanísticas do terreno. Essa é uma armadilha muito comum, porque na visita o terreno parece grande, mas a área real que você pode ocupar com construção pode ser muito menor. Então, antes de comprar um terreno, você deve analisar recuo frontal, recuo lateral, recuo de fundos, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, alturas específicas de cada pavimento e regras específicas do condomínio e da cidade. E aqui eu vou dar um exemplo clássico, que é o terreno de esquina. Normalmente ele chama atenção por ter uma área maior, ele tem mais visibilidade e normalmente o custo do metro quadrado de um terreno de esquina ele é menor. Só que ele costuma ter mais restrições urbanísticas que um terreno interior. Em alguns casos, você perde boa parte da área do terreno devido a limitações de recuos, alinhamentos e dos raios da esquina. Então você compra mais terreno, mas não pode utilizar da maneira que você gostaria. Então, pelo amor de Deus, não fica só analisando a área total do terreno. A pergunta que você tem que fazer é: quanto desse terreno eu vou poder utilizar para construir? A terceira armadilha é não fazer uma análise da orientação solar no terreno, porque a orientação solar não aparece no anúncio do imóvel nem do terreno, mas você vai sentir as consequências todos os dias depois que você estiver morando. Dependendo da posição do terreno, você pode receber um sol muito forte nos quartos no final da tarde. A área gourmet ela pode ficar desconfortável exatamente nos horários onde você mais utiliza o ambiente, e os ambientes sociais podem ficar escuros durante o dia. E não existe uma orientação perfeita para todas as casas. Você precisa analisar a cidade, o clima, os ventos, a posição da rua, a implantação de um projeto e também a rotina da família. Um terreno ele pode ser ótimo para um tipo de projeto e péssimo para outro tipo. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa compra o terreno porque gostou muito da localização, mas depois descobre que a melhor vista está num ponto de maior insolação do final da tarde.
Aí começa a gastar com brise, cortina, vidros especiais, ar-condicionado e soluções que poderiam ser consideradas antes da compra do terreno. O sol, gente, não é um detalhe estético. Ele interfere em conforto térmico, iluminação natural, consumo de energia e principalmente em relação à qualidade de vida. Muito cuidado. A quarta armadilha é não analisar o potencial de valorização da casa depois de pronta nesse local. Uma casa, ela pode ficar maravilhosa, muito bem feita e mesmo assim ser um investimento ruim. Eu já acompanhei uma situação em que o cliente fez uma casa linda, muito bem feita, muito bem acabada, mas ela foi construída num padrão muito superior ao padrão do bairro e do condomínio. A casa ficou linda, confortável e excelente para morar. Mas se o proprietário quiser vender, é muito improvável que o mercado vá pagar todo o custo que ele investiu na casa. Isso não é nada bom. E isso acontece porque o valor do imóvel, ele não depende só da qualidade da construção, ele depende do entorno também. O comprador, ele compara outros imóveis da região com a infraestrutura do bairro, com as seguranças, com o acesso, com os serviços disponíveis e com todo o teto de preço daquele mercado. Não adianta construir uma casa de alto valor onde o mercado não reconhece esse valor. Isso não significa que você não pode construir lá uma casa melhor, mas você precisa ter consciência que boa parte desse valor ele vai servir como uso e conforto seu e da sua família no dia a dia. Não necessariamente você vai ter um retorno financeiro. Então, antes de comprar, avalie o terreno e todo o mercado que ele está ali inserido. Então, pessoal, esse tipo de análise mais próxima da obra real é o que eu compartilho todas as semanas no meu canal de membros. Lá eu mostro relatórios de sondagem, bastidores de obra, erros, acertos, orçamentos de itens, tudo que eu não consigo incluir dentro de um vídeo aqui no YouTube. Recentemente, por exemplo, eu mostrei um relatório de sondagem real, onde mostrava um terreno com baixa resistência e um nível do lençol freático bem próximo à superfície, explicando como isso influencia no custo da fundação e no custo final da obra. Se você quer acompanhar esse tipo de bastidor, é só clicar no botão Seja Membro aqui do canal. Agora vamos para mais uma armadilha, que é ignorar a drenagem, o nível do lençol freático e as condições do solo. Um terreno ele pode parecer seco e firme no dia da visita, mas isso não significa que ele vai permanecer assim na época de chuva ou na hora de fazer a escavação. Eu já construí uma casa em um condomínio de chácaras aqui em São Carlos, onde o lençol freático ele estava a menos de 1 metro da superfície. Quando chovia, aquilo ali virava um pântano. Era impossível o pessoal trabalhar no terreno. O cronograma atrasava, a gente começava a cavar as valas da fundação e enchia tudo de água. E nessa obra exigiu fundações especiais e uma impermeabilização muito mais complexa e bem mais cara. O projeto era muito bom, a casa ficou excelente, mas o terreno ele tornou a execução mais complexa, mais demorada e muito mais cara. Você acha que se o cliente não tivesse ciência desse problema, ele teria comprado esse terreno? Eu te falo que não, porque ele me confidenciou. Nós também já tivemos um terreno em que a resistência do solo, o famoso SPT, a 8, 9 metros de profundidade, era muito baixo, era um solo muito arenoso. Era um sobrado comum, com cargas normais, mas a gente teve que fazer uma fundação muito mais profunda e robusta por causa disso. Isso elevou muito o preço da obra. Em um terreno normal, provavelmente a gente teria economizado cerca de 50% do valor da fundação. Sabe o que isso mostra, pessoal? Que um terreno ele não pode ser avaliado só olhando a superfície, só pisando em cima dele na hora da visita. Você precisa entender o caminho da água, quais são os pontos mais baixos, o histórico de alagamento, o tipo de solo e as condições do entorno. Sabe o que vale a pena, pessoal? Conversar com os vizinhos, perguntar para eles como que foi construir a casa deles, se tem algum tipo de enchente, qual que é a condição do solo, qual que é o tipo de fundação que foi utilizado. Você pode deixar de ter um problema muito grande com uma ação muito simples. A sexta armadilha é não analisar a vizinhança e o entorno. Porque a casa você consegue reformar, mas a vizinhança não. Muita gente, ela visita o terreno num horário comercial, bem tranquilo, tudo certo. Adora o terreno, adora a vista e fecha a compra. Mas é importante
você voltar em outros horários. Analisa a movimentação durante a noite, em finais de semana, o barulho, o trânsito, o acesso, a segurança e o tipo de ocupação em torno da sua casa. Você também precisa analisar os terrenos vizinhos. Existe a possibilidade de construção de prédios altos? Existe comércio próximo? Há terrenos vazios com a probabilidade de receber construções maiores? Existe algum equipamento que pode gerar barulho, trânsito, cheiro ruim? Um outro ponto muito importante é a privacidade. Um lote pode parecer ótimo porque todos os terrenos vizinhos estão vazios, mas quando os vizinhos começam a construir, vira aquele pesadelo. A relação de janelas, de recuos laterais é muito importante. Muros muito altos. A sua vista e a sua insolação pode mudar totalmente. Então não compra apenas o terreno. Compra também a realidade do terreno e o que pode se tornar no futuro aquela região. E aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação muito importante. A compra do terreno é uma das decisões que uma consultoria bem feita pode fazer você economizar muito dinheiro ou deixar de ter prejuízo. Porque antes da compra ainda existe o poder da escolha, né? Depois que você assinou o contrato, o terreno é seu, todas as decisões estão na sua mão. Não volta mais atrás. Ou você vende por um valor meio mais baixo. Nas nossas consultorias, a gente pode avaliar topografia, restrições, orientação solar, potencial de implantação e os principais riscos de você construir nesse local. O atendimento é online e pode ser feito para qualquer região do Brasil. É só você me chamar no WhatsApp, que está na descrição desse vídeo e também na descrição do canal. Agora vamos para a última armadilha, que é a principal, que é comprar o terreno só olhando o preço. Porque nem sempre o terreno mais barato é que vai gerar a obra mais barata. Essa talvez seja a maior armadilha de todas e a que a maioria das pessoas mais cai. Muitas vezes um terreno ele tem um valor por metro quadrado mais baixo porque ele ou é de esquina, ou ele tem uma grande declividade, ou ele está numa região menos valorizada. Na compra, na hora parece uma bela oportunidade, só que na hora da obra os gastos vão aparecer. Não adianta fugir, porque terreno inclinado exige contenção, exige aterro, ou existe construir em diferentes níveis, que também custa caro. O terreno de esquina pode perder área útil. E outra coisa, gente, um terreno de esquina, ele tem uma fachada muito maior. E fachada é um dos pontos mais caros de uma obra. Em um terreno interno com 12 metros de largura, você vai ter uma fachada de 12 metros. Em um terreno bom de esquina, o desenvolvimento da fachada pode passar de mais de 20 metros. O que isso significa? Mais revestimento, mais pedra, mais detalhes, mais esquadrias, mais dinheiro. Então, o metro quadrado do terreno ele pode ser mais barato, só que o metro quadrado da obra não. O preço de compra ele deve ser analisado somando o custo da implantação, o potencial do projeto e o custo de valorização do imóvel depois de pronto. Uma economia de 20, 30, 50 mil reais na hora da compra do terreno pode significar custos extras de 100, 150 até 200 mil reais a mais durante a obra. Procure o terreno que permite o melhor projeto dentro do seu orçamento. Se eu pudesse resumir esse vídeo em uma só frase, seria essa aqui. O terreno, ele define muito mais sobre a sua casa do que as pessoas imaginam. Ele interfere no projeto, na fundação, no conforto, no custo, na valorização do imóvel. E depois que você compra, não dá mais para corrigir. Você tem que minimizar danos. Não dá para você mudar a orientação do sol, nem transferir seus vizinhos para outro local. Então, antes de se apaixonar pela vista, pelo preço e pela área, faça uma análise completa. Porque o início de um sonho pode sim se transformar em um pesadelo sem as melhores informações para tomada de decisão. Agora me conta nos comentários, qual dessas armadilhas você não considerou na hora de comprar o seu terreno? Ou você gabaritou tudo? E se você conhece alguém que está procurando um terreno para comprar, compartilhe esse vídeo com ele. Você vai ajudar ele muito, porque essa informação ela pode evitar um prejuízo muito grande. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.